Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Recados bem básicos, né? Nós temos palestra todos os dias, né? O cronograma das atividades se encontra afixado no quadro aí da entrada, né? E também na internet, né? Também cumprimentando nossos irmãos da internet. Eles também estão no nosso site, né? Lá você tem todas as palestras, os temas e os horários dos trabalhos aqui da casa. A nossa casa, ela distribui todo mês 70 cestas básicas, né? São famílias cadastradas aqui na casa, né? Intercaladas de 35 em 35. E para isso aí a gente conta com a solidariedade de cada um dos presentes, né? Dos amigos também que nos assistem. Quem quiser e puder colaborar, a gente agradece, né? Com 1 quilo de feijão, um café, uma lata de óleo, sal, tudo que compõe a cesta básica. E aproveitando também, né, a gente quer agradecer também todo mundo que sempre colabora aqui com o nosso trabalho social, né? E outra atividade do nosso trabalho social é a distribuição do lanches. Também agradecemos a todo mundo que trabalha e colabora. E quem quiser participar, né, também está fixado os horários todos que nós temos aí. 2 recados também bem rapidinho que eu vou dar, é sobre a viagem, né? Nós ainda temos 6 lugares disponíveis. Nós vamos ter nossa viagem, aquela tradicional que a gente faz para Araxá, lá para visitar o nosso irmão Tadeu, na Casa do Caminho. Então nós ainda temos 6 lugares. Quem tiver interesse, procura a Sandra aí para falar. É um passeio muito gratificante. A gente vem renovado, é uma bênção que a gente recebe lá. O passe lá na casa deles, a palestra, né, o abraço do Tadeu principalmente. É uma coisa muito, muito gostosa mesmo. E aqui aos presentes, né, nós estamos na campanha do Natal. Também quem puder e quiser, né, colaborar, nós temos aquela que a gente fala, né, adotar criancinha, né, para o Natal das crianças, das famílias carentes, né, que a casa atende. Então quem quiser, a Denise está aqui no fundo, que pode se dirigir lá, que ainda, a gente também tem bastante criança ainda que necessita aí de uma adoção para esse fim do Natal, tá bom? Então, esses são os recados básicos. Eu peço a todos os presentes, né, para desligar os celulares. Né, e vamos então dar início ao nosso trabalho aqui. Primeiro, convido todos vocês a cerrar os olhos, né? Cerrar os olhos no ato de nos ligarmos com a espiritualidade que está sempre presente nessa casa, para que nós possamos receber as bênçãos preparadas e para que haja em nós um despertar para o entendimento de tudo que vai ser ministrado aqui. Então vamos nos desligando dos nossos problemas, das nossas dificuldades, ansiedades, e vamos nos voltando para nosso lado espiritual, aquele que realmente nos interessa. Vamos pedindo a Jesus, que está sempre presente, nos iluminando, nos apaziguando, e com a sua paz, que está sempre presente entre nós, nós consigamos ter abertura de nossas mentes para o entendimento da palestra. Pedimos também a Maria Santíssima que interceda por nós no nosso dia a dia, nas nossas vidas, com todas as bênçãos as quais somos merecedores pelo que estamos desenvolvendo aqui nessa encarnação. Então vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, que tudo permite, para darmos início à palestra. O texto de hoje é Cuide da Sua Saúde. Ele é do livro para uso diário do Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. E eu convido o Zé Roberto para vir falar sobre o assunto.
nosso comportamento no dia a dia, como por exemplo a alimentação e outros fatores mais que nos proporcionam uma boa saúde ou não. Sabemos que na nossa jornada evolutiva nós trazemos mazelas de encarnações passadas e tantas encarnações que nós já tivemos. Nós trazemos essas mazelas e esses freios, eventualmente, que nos são colocados pela espiritualidade, para que nós possamos ter uma vida mais regrada, ou seja, para que nós possamos evitar cair nos mesmos erros que nós tivemos nas outras encarnações. Se nós, nas encarnações passadas, tivemos, por exemplo, tendência para um determinado vício, nessa encarnação, nós até pedimos, né, e participamos com o Ministério da Reencarnação, que nosso organismo venha com alguma limitação. Então, quando nós exageramos no passado, nós estamos cumprindo ou quitando esse exagero na presente encarnação, ou quitando parte desse exagero. É tudo uma questão da lei da ação e reação. Isso é que determina, é que move a nossa doutrina. E não somente a nossa doutrina, mas isso é comprovado até pela física. Newton já prova, né, que toda ação tem uma reação contrária de igual valor. Então, essas ações provocam uma reação. E essa presente encarnação, nós estamos justamente reagindo àquilo que nós fizemos nas encarnações passadas. Quando nós utilizamos, os espíritos dizem que depende do nosso combustível, que o cérebro nos alimenta. Quando nós utilizamos esse combustível no bom sentido, nós estamos provocando um bem-estar. E esse bem-estar faz até com que nós superemos as nossas dificuldades, as nossas limitações orgânicas. Mas quando nós alimentamos o nosso organismo com mau combustível, como por exemplo, ódio, egoísmo, orgulho, a inveja, então o nosso funcionamento harmônico do organismo começa a falhar, logicamente. Então aí vem as inconformações com todos aqueles obstáculos que nos são colocados, que possivelmente nós mesmos solicitamos que esses obstáculos fossem colocados na nossa existência, para que nós não venhamos a cair novamente naqueles erros de encarnações passadas, né? Diz aqui o Joanes, né, que nas atividades diárias nós encontramos muita desatenção com a nossa saúde. Nós não cuidamos devidamente da nossa saúde e na nossa jornada diária. Por quê? Porque hoje, e sempre isso ocorreu, mas principalmente hoje, com a tribulação do dia a dia, nós nos descuidamos da alimentação, de fazer um exercício adequado, nós nos descuidamos de escolher aquilo que nos é melhor para o organismo. Então, já se começa o dia com uma má alimentação de manhã, com café muito simples, às vezes nem se toma café de manhã, e com uma alimentação durante o dia, uma alimentação inadequada, uma comida rápida, e assim por diante. Aí o que ocorre? Ocorre que todo o nosso organismo não consegue tirar de todo esse alimento que deveria nos trazer a energia vital, não consegue fazer com que esses alimentos que nós estamos ingerindo se transformem na energia vital, e nós vamos então colocando alguma falência de determinados órgãos no nosso corpo. Nós sabemos que nós, como espíritos encarnados, nós necessitamos da energia vital. E essa energia vital é extraída, é uma derivação do fluido cósmico universal. O que vem a ser essa energia vital? Cada órgão do nosso organismo, ele absorve uma quantidade de energia. Cada órgão. E principalmente aqueles órgãos vitais. Então, quando existe uma falência de um órgão vital, aí não tem condição mais, nosso organismo não mais sobrevive, então nós vamos ter a falência dos nossos órgãos, logicamente a desencarnação. Por isso, é a necessidade de nós termos o equilíbrio naquilo que nós fazemos, naquilo que nós nos alimentamos, principalmente. Isso não quer dizer que nós devemos absolutamente se abster de todos aqueles alimentos que nós gostamos tanto, né? Porque aqueles são os mais tentadores, né? Aqueles queijos fortes, a alimentação através da carne,
das frituras, aquelas coisas todas. Hoje, por exemplo, eu já saí da linha e comi 2 pastéisinhos, mas eu vou me controlando com relação a isso. Mas é normal que isso aconteça e que a gente vai... Mas tem que ter um certo equilíbrio. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Isso a doutrina espírita nos coloca, nos ensina muito bem. Nós temos que ter sempre um equilíbrio, ter sempre um comportamento adequado e equilibrado, né? O que acontece também conosco, né? Quando nós nos distraímos, né? Quando nós deixamos de ter aquela atenção necessária para o nosso comportamento, principalmente, então, o que ocorre? Vem os vícios. E o que vem a ser o vício? O vício é uma imperfeição grave. Nós adquirimos os vícios através de graves imperfeições que nós vamos moldando no nosso quadro mental. E é um mau costume, algo que nós vamos adquirindo e que depois fica muito difícil de nós darmos uma solução de continuidade. Nós não conseguimos interromper. E nós levamos isso para frente durante toda a nossa encarnação. O vício é justamente o contrário da virtude, que a virtude é uma disposição constante de praticar o bem, evitar o mal. A virtude não é só o nosso comportamento com relação ao nosso próximo, ao nosso terceiro, é principalmente com relação a nós mesmos. Porque a primeira pessoa que nós temos, o primeiro que nós devemos cuidar é o nosso organismo, porque esse organismo nos foi confiado pelo Criador para o cumprimento da nossa encarnação, para o cumprimento da vontade de Deus. E a vontade divina é que nós cumpramos a nossa encarnação à medida que nós nos comprometemos. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter atenção conosco mesmo, para que possamos evitar justamente esses erros, esses vícios. E quantos vícios nós temos e quantos vícios nós podemos enumerar aqui? Um dos primeiros vícios, né, que é também considerado e leva à obsessão, é o vício da dependência química, do alcoolismo, por exemplo. Porque o álcool é uma droga lícita. Nós temos propaganda de álcool em diversas formas. Nós vemos cervejas, e nos horários mais adequados, os destilados. Isso daí, eles aliam a alegria, a satisfação, a tudo que é bom, a praia, a iate, enfim, a esportes, quando não é, na realidade, nada disso. Lógico que aqui nós não estamos pregando para sermos completamente abstêmios, nós somos encarnados, nós somos espíritos imperfeitos, mas tudo que é feito com equilíbrio é bom, é adequado. E quando nós fazemos tudo com equilíbrio, nós estamos nos beneficiando, estamos nos educando, né? Então, o vício do alcoolismo, né, eles são chamados de drogas legais e apoiado pelo próprio governo, que o próprio governo obtém nas bebidas alcoólicas uma arrecadação de impostos bastante alta. E para o próprio governo isso é importante para formar o caixa do governo. Um outro vício que é muito comum e que é estimulado, e é estimulado muito, né, é o vício do tabaco, o tabagismo, né? E aí também, né, as propagandas, hoje já não tem mais aquelas propagandas ostensivas nos horários normais, os horários diurnos, só nos horários adequados, os horários noturnos. Então, tem aquela propaganda, quem não se lembra do Marlboro, né, aquele cowboy no cavalo, forte, bonito, né, e que, consequentemente, esse mesmo que fazia essa propaganda, faleceu de câncer no pulmão, né? Veja só o que ocorre, né? Nós somos, como diz o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, seu capítulo 9, o homem, ele é o artífice do seu próprio infortúnio, da sua própria infelicidade. E esse, infelizmente, foi esse caso, né? Os vícios, de um modo geral, né, que nós podemos ainda elencar, por exemplo, né, a gastronomia, né? O vício do glutão, a pessoa que é fixada, é fissurada na alimentação. Então vê aquelas coisas e quer comer, e quer cada vez mais, né? Nós não estamos falando de uma disfunção orgânica. Existe a disfunção orgânica, a pessoa se engorda, se torna obesa por uma disfunção orgânica. Mas nós podemos dizer que esse comer bem, né, não é necessariamente você ser um glutão. Tá? Nós temos casos, por exemplo, que são relacionados
com o psiquismo, que é a fome emocional, a falta de amor próprio, a desilusão, isso ocorre. Mas tudo isso também tem que ser vigiado. Se essas mazelas que foi elencada aqui, se nós tivermos a base doutrinária, se nós nos policiarmos, se nós seguirmos os preceitos do Cristo, se nós seguirmos os ensinamentos evangélicos segundo o Espiritismo, se nós seguirmos os ensinamentos da espiritualidade que nos traz aí a toda hora, nós estaremos controlando isso, isento, e não fazemos assim. O vício do exagero do trabalho, né? Existe uma expressão americana que chama workaholic, ou seja, work, trabalho, workaholic, alcoólico, quer dizer, do vício do alcoolismo. Então, workaholic é aquela pessoa que não consegue deixar de trabalhar. A pessoa que larga o lar, larga as pessoas, larga os amigos, larga a família, e larga tudo que é de interesse pelo trabalho. E essa pessoa já não é aquilo que está produzindo, não é aquilo que ele está contribuindo para a sociedade. Ele está minando as suas próprias energias, está minando o seu próprio futuro espiritual. Porque ele está criando para ele um mundo à parte, um mundo do trabalho. E o trabalho é tudo para ele. Não há religião, não há família, não há lazer, não há nada. Então ele coloca isso acima de tudo. Isso consome energia e, logicamente, às vezes até ocorre um óbito prematuro em função desse vício do trabalho, né? O vício da ociosidade, do excesso de lazer. Tem pessoas que se viciam em não fazer nada. E é muito fácil a pessoa viciar não fazer nada. É somente você dar aquilo que ele quer, que ele precisa para viver, ele não vai fazer mais nada. Então ele não tem mais o estímulo para o trabalho, não tem o estímulo de procurar o seu progresso material, espiritual, porque tudo lhe é dado. Ele obtém tudo. A pessoa vai lá, aqueles que levam para ele tudo que ele necessita. Evidentemente, nós não estamos colocando que nós não devemos auxiliar as pessoas. Devemos auxiliar, e é nossa obrigação praticar a fraternidade. Como o próprio Jesus nos ensinou, né? Naquela passagem do Evangelho de Mateus, aquela fantástica passagem, onde, após eles discutiram com os saduceus, que os saduceus eram uma seita judaica, que seguia as leis mosaicas, mas não acreditavam na existência do Espírito, e Jesus, então, com toda a sua sabedoria, fez com que eles se calassem. O Evangelho é claro, depois de calar a boca dos saduceus, vieram os fariseus até ele, porque ele sempre falou na fraternidade, sempre em amar o próximo. Então os fariseus, que queriam pegá-lo na palavra, perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Esperando que ele falasse: o maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Ele falou: não, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Mas existe um segundo mandamento tão importante quanto esse, que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele disse, aí os fariseus não tiveram saída. E aí Jesus completa: esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Então Jesus sempre fala na fraternidade. E a fraternidade é necessário que nós praticamos, porque somente através da fraternidade, do amor, do auxílio ao próximo, que nós vamos alcançar a nossa evolução. Porque isso nos leva ao desprendimento, nos leva a praticar o desapego, nos leva a praticar o amor que é necessário. Então a caridade é necessário que nós façamos. E se nós fazemos a caridade para aquela pessoa que está viciada na ociosidade, nós não estamos auxiliando na ociosidade, nós estamos praticando o nosso dever. O problema passa a ser daquele que recebe. Então muitos falam assim: não, eu não vou ajudar porque ele não vai trabalhar, não vou no metrô aí distribuir lanche porque eles estão acostumados e não vão fazer mais nada. Não é assim. Nós estamos praticando aquilo que nós aprendemos na doutrina do Cristo, naquilo que a doutrina segundo o Espiritismo nos ensina, naquilo que ficou muito bem claro, que nós temos que ser fraternos, nós temos que amar o nosso próximo. Então nós temos que praticar a caridade. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o nosso papel. O restante fica na consciência de cada um, né? Muito bem. Esses vícios que nós estamos falando aqui
também eles têm uma ligação muito próxima com o processo obsessivo. Né? Processo obsessivo. Tem um livro chamado Saúde Mental à Luz do Evangelho, que foi da autoria do espírito Dr. Inácio Ferreira. Né? Ele fala que o Evangelho é um santo remédio, bálsamo para a alma. Então, todas as soluções para essas mazelas, nós temos que procurar nos ensinamentos evangélicos. Diz Hermance Dufour, no livro Receitas para a Alma, que a obsessão é, sem dúvida, um espelho de você mesmo. Então, nós é que procuramos esse processo, né? Nós é que procuramos essa ligação, que nós chamamos de obsessão. Quando, na verdade, nós estamos atraindo, às vezes, para nós, através desses maus hábitos, aqueles espíritos infelizes. Aqueles espíritos que existem há milhares, centenas de milhares, que existem na erraticidade, que ainda não encontraram o seu caminho. Aqueles espíritos que desencarnaram, vítimas de vícios, vítimas do alcoolismo, vítimas do tabagismo, vítimas de drogas. Então, quando nós estamos nos ligando a eles, o que acontece? Nós estamos atraindo esses espíritos a nós. Aí nós temos a mania de chamar que são nossos obsessores, quando na verdade é nós que estamos abrindo as portas para que eles entrem na nossa vida. Nós é que realmente os estamos prejudicando. Então, diz que os vícios são também considerados processos obsessivos, porque juntam a nossa vontade com a vontade daqueles espíritos necessitados, né? É claro que esses espíritos não podem beber, não podem fumar, não podem fazer uso da droga, não podem ser glutões, mas o que eles fazem na realidade é que eles aurem, eles usufruem dos fluidos que nós estamos sorvendo. Então, às vezes é muito comum nós vemos pessoas embriagadas andando pelas ruas, atravessando uma rua com um trânsito fluente. E ele não é atropelado. Mas é incrível, por que não? Porque o próprio espírito que está se servindo dele o protege, porque se ele vier a falecer, ele vier a desencarnar, ele vai perder a fonte dele, a fonte de recursos dessa pessoa. Por isso que nós temos que ter cuidado quando nós pensamos, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós já estamos pensando, nós estamos construindo. Veja que responsabilidade que nós temos. Porque o pensamento é do espírito, o pensamento não é o nosso cérebro, ele é um veículo que viabiliza, que nos faz com que nós exteriorizamos os nossos pensamentos. Mas como espírito nós estamos pensando, nós estamos criando quadros mentais. O espiritismo nos esclarece que no universo existem dois fatores, é matéria e espírito. Matéria e espírito. O ar que nós respiramos é uma matéria rarefeita. A água é uma matéria liquefeita. O som é uma matéria modificada. A cor é uma matéria modificada. Então, quando nós estamos pensando, os nossos pensamentos têm matéria, é matéria viva, que vai criando quadros na espiritualidade, né? Se nós pensarmos assim, que nossos pensamentos, nossas palavras são matérias vivas, nós podemos dizer o seguinte, que o próprio Sermão da Montanha ainda existe. Existe nesse universo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, não só aquilo que nós estamos aprendendo através da literatura, mas existe no universo. Então tudo é matéria. O que nós pensamos, o que nós falamos, está lá fixado. Principalmente o pensamento criando quadros vivos. Se nós pensarmos, se nós tivermos pensamentos errados, aquilo já está formado. E como é matéria, o que vai acontecer? Como no universo da matéria é espírito, vai atrair aqueles espíritos que têm mais necessidade. Então vai se juntar ao nosso quadro mental. Controlando o horário aqui, senão a dona Sandra aqui, ela falou, olha, você não... Muito bem. Já não passa do horário. Muito bem. Qual outro vício que nós podemos elencar aqui? Além do vício da gastronomia. Tem um vício também dos regimes de emagrecer. A pessoa que fica viciada em não comer. Não comer. Não come para não engordar. Não come porque a moda agora é ser magro. Então, contraria aquela formação orgânica que nós temos, não que precisamos ser gordos, não precisamos ser esqueléticos, né? Nós temos que ter o controle, mas o nosso organismo tem uma formação. O Vladimir tem uma formação, o Jurandir outra, eu outra, ele outra, assim por diante. A nossa formação orgânica é assim. Então tem
pessoas que se dedicam a regimes de emagrecimento, desses duríssimos. Então a pessoa deixa de absorver aquela energia necessária para o seu organismo. E deixa, logicamente, de produzir a energia vital, que é aquilo que nos dá vida, aquilo que nos proporciona a nossa encarnação. Se nós deixarmos de nos alimentar, nós vamos cortar esse suprimento de energia vital. Né? Aí vem o quê? Vem a anorexia. A pessoa fica magérrima, mas não pode comer, ela come, ela vomita aquilo que come, porque ela se viciou nisso. Ela precisa de um tratamento psicológico, precisa de um tratamento psiquiátrico, porque não vai mais sair desse caminho. Porque também os espíritos que assim, até o desencarne, porque aqueles espíritos que estão ali envolvendo aquela criatura, também pensam assim e assim praticam. Né? Outro vício, né, que quase ninguém tem, né, a medicação, a automedicação. Né? Tem aqueles hipocondríacos, né, que gostam, aquilo é uma maravilha, né? Você fala, fala, hoje eu estou com uma dor de cabeça, não diga. Olha, eu estou com enxaqueca, meu fígado hoje não funciona, e aí vai, né? E aí vai, toma remédio para o fígado, para dor de cabeça, para o estômago, para pressão, e assim por diante, né? Então são aquelas pessoas que são viciadas em medicações e não podem viver mais sem a medicação. O que ocorre? Na realidade, ela cria uma dependência não só física, como psicológica e espiritual. Porque também dela se aproximam aqueles espíritos excitados, doentes. Então, quando as pessoas vêm aqui na Câmara de Passe, receber um passe, você tem a evidência, aqueles espíritos que estão acompanhando, aqueles espíritos doentes, né, combalidos, né, porque vão seguindo aquela pessoa. Isso é um vício que nós devemos combater. Né? Aqui diz o nosso querido Joanes, né, ele coloca uma seguinte frase aqui, que é o seguinte: diz, cuide da sua saúde sem esquecer que o seu corpo físico é importante bênção a serviço da sua evolução e da evolução do planeta. É uma realidade. Depende de nós a evolução do nosso mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Se nós não estivermos aqui estudando todas essas dificuldades que nós encontramos na nossa encarnação, nós não podemos combater essas dificuldades. E nós, combatendo essas dificuldades, nós somos aquele grão de areia que contribui naquela grande praia que é o nosso planeta Terra. Somando todos os nossos esforços, nós estamos contribuindo para quê? Para a regeneração do nosso planeta. Se nós nos modificarmos, e o que é importante, nós temos que trabalhar essa modificação, a tal da reforma íntima, nós não estaremos contribuindo para a regeneração do nosso planeta. E com toda certeza, né, o nosso planeta está a caminho da regeneração, pode ter certeza. Embora nós temos aí tantas notícias desagradáveis, porque as notícias desagradáveis são as que mais aparecem. Né? Nos informa a espiritualidade que 97% dos espíritos aqui encarnados têm tendência para o bem. Aí você fala, mas puxa vida, como é que tem tendência para o bem? Eu assisti ontem o da Atena, assisti ontem não sei quem, não tem nada disso, é uma confusão, é um matando o outro, eu vi no jornal a professora que foi morta, etc, etc, etc. Só que esses 3% de espíritos que estão renitentes, que ainda estão tendo essa última oportunidade de encarnação, eles aparecem demais justamente por causa disso. Imaginem vocês, qual é a população mundial? 7 bilhões, mais ou menos. 7 bilhões. O que é 3% de 7 bilhões? 210 milhões. É mais que a população do Brasil. Quer dizer, se comparar no universo de 7 bilhões, 3%, mas são 200 e tantos bilhões, milhões de espíritos que estão encarnados que fazem tudo isso que nós estamos vendo aí, toda essa confusão. Mas a maioria são espíritos com tendência ao bem. Por isso que nós temos a promessa, a grande promessa da regeneração do nosso planeta. Isso depende muito de nós. Então, finalizando, diz aqui o nosso querido Joanes: cuide-se então, respeite esse talento bendito que o Criador lhe oferta na Terra. Viva o seu dia a dia com essa visão de que você é o grande responsável pelo seu estado
geral de saúde, como o Senhor como o Senhor de suas células corporais, como você sabe que é. Então nós somos senhores de cada célula que compõe o nosso organismo. E o nosso pensamento é que vai comandar tudo aquilo que nós fazemos. Então isso é que nós devemos fazer sempre, o exercício da boa saúde mental, através das orações, através da fé e da confiança. Porque sem confiança não adianta ter fé. Porque uma coisa depende da outra. A fé significa o seguinte, é a confiança. Se temos fé, nós temos confiança de que tudo vai dar certo. E com certeza, tudo vai dar certo. Porque Jesus está conosco. Basta que nós sentimos a sua presença e que nós permitamos que Ele esteja conosco. Que Jesus abençoe a todos nós. Tá funcionando aí? Obrigado, Zé. Agora, então, é o momento da participação de vocês, né? Não tem. Agora é o momento de participação de vocês, né? Quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, esse é o momento. O senhor quer? Então vamos lá. O espírita pode consumir carne? Pode consumir carne. De forma adequada e de forma moderada. Porque tudo que é exagero, hoje nós somos muito imperfeitos ainda. Nós temos os requisitos de animalidade. Isso daí faz parte da cadeia alimentar. Imagina se nós hoje decidimos não mais consumir carne, nós vamos consumir elementos da natureza que nos oferece através das verduras, etc, etc, etc. Isso não seria suficiente, não teríamos a quantidade de proteína necessária para sustentar o nosso organismo, que ainda é muito imperfeito. Agora, nós temos que ter equilíbrio. Né? Consumir carne é uma coisa, não é você comer todo dia numa churrascaria, ou sentir o prazer de que tem coisa, se você... É a questão do sentimento. Né? Se você vai comer uma carne de uma ave e ver aquela ave sendo sacrificada, aí já é complicado, né? Você já não tem nem condição de se alimentar daquilo, né? Mas... Tem muito espírita que não come carne. Tem, mas já é um outro patamar. Eu gostaria de ser tão evoluído assim, de não precisar mais, né? Mas eu, nos meus 69 anos, ainda não alcancei essa evolução. Eu vou ter que encarnar algumas, se Deus permitir, vai permitir que eu vou encarnar algumas vezes mais aqui, né? E fazendo tudo para ser melhor cada vez, né? Precisamos ser melhores, né? Mais alguém quer fazer uma colocação? Como você falou, né? Não é o uso, é o abuso, né? Porque se o indivíduo também acaba saindo da Terra antes do tempo mais ou menos predeterminado, ele é um suicida, né? Todos esses casos que você envolveu, todos esses exemplos, também tem essa. O indivíduo acaba morrendo antes do tempo e chega do outro lado, né? O Missionários da Luz tem uma passagem do Silveira, né? Que os espíritos, os mentores que estão planejando a encarnação dele, diz o seguinte: olha, você vai ter essa oportunidade, nós vamos te dar um problema na perna para que você tenha preocupações, não se preocupe exageradamente com outras coisas, o vício de se preocupar, né? O vício E falou para ele: não me volte aqui antes dos 70, hein? Tá certo. Eu estava me lembrando agora também, hoje é dia 3 de outubro, e hoje o Kardec estaria aniversariando. Estaria aniversariando, aniversário do nosso querido Allan Kardec. Exatamente, ontem a Maria Helena falou sobre isso, né, do Allan Kardec. Eu estava me lembrando também que ela falou muito bem, né? Vamos fazer uma... Ele deve estar em outras orbes, né, já encarnado entre aspas, não sei como é que é, outras orbes, né? Mas um bom pensamento. O perispírito mais rarefeito do que o nosso, talvez. Né? Exatamente. Vamos fazer uma vibração de amor e agradecimento a ele, né, de nos trazer de codificar essa doutrina. Mais alguém quer fazer? Ô Zé, o que é mais prejudicial, já que o tema é saúde? É a má alimentação ou é ficar com a cólera elevada, com o ódio? Com certeza a cólera, o ódio, isso é mais prejudicial do que a má alimentação. A má alimentação, nós estamos, logicamente, prejudicando o nosso organismo, estamos nos comprometendo, com toda certeza, né? Mas essas mazelas que nós não dominamos no campo espiritual é que nos traz mais malefícios, porque atrasa a nossa evolução. À medida que nós vamos
entendendo que nós vamos sendo fraternos, amorosos, compreensivos, tolerantes, não tolerância no mau sentido, né? Ser tolerante com aquilo que o nosso próximo faz, nós estamos nos melhorando espiritualmente. Se nós melhorarmos espiritualmente, nós vamos melhorar em todos os sentidos. Nós vamos até chegar ao ponto de nos alimentar melhor, né? Sabendo que... Fiz essa pergunta baseada no que você falou, do fluido e da energia, né? Porque quando eu entendo dessa maneira, não sei se eu estou certo, essa parte, né? Você está afetando diretamente o espírito. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E afetando o espírito, você também está afetando o seu corpo físico. Com certeza. Está contraindo doenças, tudo. E a parte da alimentação também você pega, mas se você tiver um bom espírito, você simplesmente se descuidou da alimentação, você está afetando mais a parte física, né? Aí você vai estar comprometendo se compromete a tua permanência. O fato é que a cólera, o ódio, a raiva, eles liberam elementos químicos, né, do nosso cérebro, que causam um malefício enorme para o nosso organismo também. Né? Pode ver que qualquer preocupação excessiva, quando você fica muito tenso, nervoso, você compromete o seu aparelho digestivo, você compromete o seu sono e assim por diante, né? Se você é uma pessoa calma, tranquila, consegue, o primeiro passo quando você quer ter um bom sono é você procurar ser uma pessoa mais tranquila, mais compreensiva, mais tolerante, né? Não ligar para tantos probleminhas, né, que acontece. Está cheio de problema, o mundo está cheio de problemas. Se nós começarmos nos ater a esses problemas, então a gente vai perder a calma, perder a paciência e o que é pior, nós vamos começar a duvidar da nossa próprio destino, a destinação do nosso espírito. É isso aí. E o caminho certo, no meu entender, como você disse, a prática da fé, né? Que é aquela coisa da confiança. Fé e depois confiança. Fé e esperança, né? Fé e esperança. A fé, a esperança e a caridade. São as três virtudes cardeais, teologais, né? Que nós temos que ter para poder evoluir, né? Fé, esperança e caridade. São as três virtudes teologais. Colocando sem isso, em prática, com certeza. Sem isso, nós não vamos subir a escada de Davi. Todos os problemas, as ansiedades, as dificuldades vão ser superadas. Sem isso, a escada de Jacó não vai ter degrau para a gente subir. Para subir. De jeito nenhum. Tá bom, então tá bom. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos e mais uma vez que Jesus permaneça com todos nós. Né? Bom, agora como o Jandir já citou, né, hoje é o aniversário de nascimento, né, do Kardec, né? Então seria o aniversário de nascimento do Kardec, uma data muito importante para nós, que foi ele que, não é que ele, não era dele a doutrina, né? Ele, como foi sempre nos é explicado, ele codificou, né, a doutrina, ele nos trouxe os ensinamentos, né, através da sua persistência também, né, da sua curiosidade, né, como pesquisador, professor que ele era, pedagogo, né? Ele foi fazendo as perguntas e colhendo respostas, e através disso ele saiu o livro, né? Foram saindo os livros, e está aí até hoje essa doutrina consoladora, que nos anima todos os dias, né? E nos traz todos esses conhecimentos que nós... Então foi ele que foi o precursor, o encarnado que fez toda essa codificação para nós. Tá? Então, que a doutrina, como a gente chama, é a doutrina dos espíritos, né? Dos espíritos, não a doutrina de Kardec. Okay? Então, agora é o momento de nós nos unirmos. Convido todos a cerrar os olhos e vamos deixar sair de nós aquilo que temos de melhor, em formas de vibração, em vibrações de amor. Então convido todos vocês a vibrarem intensamente por aquele irmão que esteja desesperado, passando por um problema sério de saúde, que não encontra uma saída para o seu problema. Vamos vibrar para que essa vibração chegue até ele e seja um bálsamo para a sua dor. Essa vibração lhe traga uma paz, e que esse irmão não se desespere mais e consiga compreender todo o processo que ele está passando. Vamos vibrar por aqueles que cometeram faltas, descumprindo tanto as leis divinas como as leis humanas,
e estão nas cadeias, nos presídios, nas penitenciárias. Vamos vibrar para que esse irmão também seja tocado com essa vibração de amor e consiga compreender o que ele fez de errado, aceitar e principalmente se recuperar para se reintegrar à sociedade. Vamos vibrar por todos os dirigentes das nações, para que haja paz nesse planeta Terra que nos acolhe, onde temos o nosso lar, para que possamos realmente, todos os povos, viverem como irmãos. Vamos vibrar pelas casas de oração, para que cada vez se multipliquem mais, em especial por essa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrar por nossos familiares, pelos lugares que frequentamos, nosso local de trabalho, nossos lares, e por todo lugar que caminhamos. Vamos vibrar por todos que habitam no mesmo lar conosco, para que haja ali naquele lar a paz, a harmonia que Jesus tanto pregou entre nós. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nós possamos, em cada lugar que frequentarmos, ser os agentes dessa paz, dessa harmonia, desse amor. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agradecendo a Jesus, que sempre está conosco, a Deus, nosso Pai, que tudo permite em nossas vidas, a espiritualidade que está sempre nos acompanhando, e a tudo que temos, a saúde e principalmente aos ensinamentos dessa doutrina dos Espíritos, que nos consola, nos alivia e nos traz todo o entendimento. Uma boa noite a todos os amigos aqui presentes, amigos também da internet, agradecemos bastante. E vamos encerrando assim, pedindo licença para encerrar os trabalhos dessa quinta-feira. Muito obrigado. Boa noite a todos.